Olá, queridos. Quero compartilhar com vocês um trecho da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos 21 ao 26, que diz: Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Esperançar é diferente de esperar. Esperançar, segundo o dicionário, é um verbo transitivo, direto e pronominal que significa dar ou ter esperança, animar-se, estimular, esperancear. Ou seja, ter a esperança de que as coisas vão melhorar. Não é a mesma coisa que esperar que as coisas melhorem. Por isso é que o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella certa vez disse: a esperança que temos que ter na vida é a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que tudo dê certo. Eu espero que resolva. Isso não é esperança, isso é espera. Aqui, no capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações, a gente percebe que ele carrega um pouco dessa mensagem de esperança. Lamentações é um livro escrito em forma de canções tristes. Por isso é que Jeremias, o autor do livro, é mais conhecido como o profeta chorão. Em 586 a.C., Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia e os judeus haviam sido torturados, mortos ou levados como escravos. Jeremias, então, embora tenha profetizado durante 40 anos a vinda do castigo de Deus àquela nação, quando aquilo aconteceu através dos exércitos babilônicos de Nabucodonosor, ele ficou completamente triste e também desfalecido. Ou seja, quando ele olha para trás, a única coisa que ele vê é a aflição causada pela vara do seu furor, conforme nós vemos no versículo 1, que diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Mas sabemos que a vida não é feita apenas de passado. É preciso avançar, é preciso continuar, é preciso prosseguir a caminhada. Por isso é que quando lemos o capítulo 3, vemos que apesar do profeta ainda estar com o coração triste, melancólico, amargurado com toda aquela situação, ele entendeu que era preciso continuar. Então ele muda o seu foco em seu discurso, tira os olhos dos problemas e foca a sua atenção nas maravilhas de Deus e recita 3 grandes promessas que nos servem como grandes lições. Primeiro, é tempo de esperançar, porque a benignidade e a misericórdia do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Versículo 22. Ou seja, em cada amanhecer que acordamos, vivos na presença do nosso Deus, é a oportunidade que Ele nos dá para recomeçarmos, para renovarmos, para experimentarmos o melhor que Ele tem para cada um de nós. Segundo,
é tempo de esperançar, pois o Senhor é a minha porção. Versículo 24, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ao dizer que o Senhor é a sua porção, Jeremias deixou bem claro que todas as coisas, sejam grandes ou pequenas, boas ou ruins, não poderiam suprir ou preencher a vida e o vazio do ser humano. Só Ele, o Senhor, Deus, pode ser a porção que supre toda a necessidade humana. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 119, 57, ele escreveu: o Senhor é a minha porção. Eu disse que observarias as tuas palavras. E por fim, é tempo de esperançar, porque Deus é a nossa esperança. Versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Meus queridos, por pior que seja a situação que estejamos vivendo neste momento, em relação à nossa nação, em relação ao nosso estado, em relação à nossa cidade, em relação à nossa família, ao nosso cotidiano, como a gente viu que foi aqui o caso do povo de Israel durante os dias de Jeremias, que estavam sofrendo exatamente por conta de tudo aquilo que eles estavam passando devido àquela invasão, devido à mortandade, devido à escravidão, devido ao sofrimento que eles realmente passaram. E a gente precisa entender que quando nós lemos esse trecho e esse texto em particular, uma das consequências do castigo foi exatamente a desobediência e a incredulidade. A incredulidade é quando nós não cremos quando o Senhor fala. E a desobediência é quando nós não guardamos aquilo que Ele pede para que façamos, os seus mandamentos. E por mais difícil que seja a situação que nós estejamos enfrentando, creiam que sempre teremos uma razão para nos alegrar e celebrar a esperança. Em João capítulo 13, versículo 7, Jesus disse: o que faço? Não compreendes tu agora? Compreendê-lo-ás, entenderás depois. Tem muita coisa que diz respeito à nossa vida, à nossa história, à nossa nação, de que Deus, só Ele já sabe a resposta, mas como nós não sabemos, nós somos chamados para crer, nós somos chamados para viver pela fé, nós somos chamados para celebrar a esperança, nós fomos chamados para esperançar. A minha oração é para que você não perca a esperança. Então, vamos esperançar, porque é tempo de orar, é tempo de mudar. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.